Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Rodela da Copa. Seja muito bem-vindo a mais um programa. E neste domingo tivemos a grande final da Copa entre Argentina e França. Os hermanos, diferente de 2018, levaram a melhor sobre os franceses por 4-2 nos pênaltis. Acompanhe na nossa reportagem. Uma das melhores finais de Copa de todos os tempos. A Argentina saiu campeã depois de 120 minutos de excelente futebol e de atuações espetaculares dos craques das duas seleções. O primeiro tempo foi um baile argentino, mas a França cresceu na etapa final. Aos 23 minutos de jogo, um pênalti sofrido por Di Maria e convertido por Lionel Messi abriu o placar para a Albiceleste. 13 minutos depois, o contra-ataque fulminante terminou com a conclusão de Di Maria, 2-0 Argentina logo de cara. O segundo tempo começou devagar e a França mal conseguia finalizar. Só que aos 35 da segunda etapa, um pênalti convertido por Mbappé colocou os Bleus de volta ao jogo. Um minuto depois, o camisa 10 francês, de novo ele, matou no peito e bateu sem chances para o goleiro Emiliano Martinez. Já no segundo tempo da prorrogação, Messi aproveitou o rebote do goleiro Lloris para fazer o terceiro gol dos argentinos. Só que a França voltou mais uma vez para a disputa graças a um pênalti bobo cometido por Montiel. Mbappé cobrou e garantiu 3-3. Nas cobranças alternadas, brilhou a estrela de Emiliano Martinez. O goleiro argentino, que já tinha defendido 2 cobranças contra a Holanda, voltou a ser decisivo e ajudou a garantir o título da seleção sul-americana. Todos os cobradores argentinos converteram, enquanto apenas 2 franceses acertaram seus chutes. Final 4-2 para a Argentina na disputa de pênaltis. Este é o terceiro título de Copa do Mundo dos argentinos, que já tinham conquistado o troféu em 1978 e 1986. Salve, salve pessoal, André pra TV Esportes e, pois bem, agora eu falo da final da Copa, né? 3-3, que jogasse um 2, se não a maior final de Copa e a melhor final de Copa da história. Nenhum roteirista de Hollywood poderia ter feito uma final de Copa tão boa como essa. Pois bem, primeiro tempo, né? Logo de cara, né, a França já sabia mais ou menos uma ideia de que escalação viria e a Argentina é uma incógnita. Porque o Scaloni, ele fez, por sinal, depois eu vou falar melhor sobre o Scaloni, mas ele vinha fazendo sempre... adaptando a escalação da Argentina de acordo com o adversário. Por exemplo, contra a Croácia, ele coloca um 4-4-2, por quê? Para engolir o meio de campo croata, porque o meio de campo croata era a principal arma, o Modric era o principal ponto forte daquela equipe, e se você inibe esse meio de campo, você tecnicamente tem um jogo nas mãos, e foi isso que o Scaloni fez. Contra a Holanda, ele joga com 3 zagueiros, ele espelha, né, a escalação da Holanda e foi certeiro, foi preciso, foi superior por bastante tempo no jogo, até que depois vem aqueles outros 2 gols, né, no final, aquele outro gol de falta ensaiada da Holanda, mas enfim, isso não tira os méritos de que o Scaloni teve o controle do jogo. Pois bem, agora ele entra com o Di Maria, e por sinal, até na própria escalação da FIFA, né, que a FIFA divulga, coloca o Di Maria pela direita, que é como ele geralmente joga, porque o Di Maria é canhoto, então... Mas nada mais justo do que colocar ele na direita, porque ele corta para dentro e bate com a esquerda, certo? Errado, pelo menos para o próprio Scaloni. E isso deu muito certo. E por que deu certo? Pois bem, eu vi a explicação do Pedrinho. Depois vocês pesquisem assim, Pedrinho e D'Alessandro sobre Di Maria. Provavelmente vai, no primeiro resultado, nos 5 primeiros resultados vai aparecer. Que o Pedrinho vai explicar melhor do que eu. Mas basicamente, a defesa da França, ela fechava muito. Aí o que acontecia? Dava espaço no lateral direito do Koundé. Aí colocou o Di Maria por ali. E além disso, com o McAllister e o Messi ali no meio, e o Julian Álvares, atormentava a zaga e o Koundé fechava para acompanhar o Messi. Mas aí vinha o Di Maria rapidão pelo outro lado. E foi o que aconteceu. O Messi o tempo todo tentava o passe pro Di Maria, o tempo todo. Logo no primeiro gol, falta no Di Maria. Aí no caso, quem faz a falta até mostra que essa era a ideia do Scaloni, porque quem faz a falta é o Dembélé, quem faz o pênalti é o Dembélé. Porque o Koundé, ele vinha tentar fechar aqui o meio, aí dava espaço para a esquerda, e o Dembélé veio como para tentar fazer uma linha de 5, entre aspas, né? Defender com 5 e atacante contra atacante, Di Maria levou a melhor. Aí vem o pênalti retocável do Lionel Messi, 1-0 Argentina. Depois, um passe do Messi, genial, absurdo, pro Julian Álvares, passa pro McAllister e depois passa para quem? Livre quem? Di Maria. Aí vai lá 2-0 e deixamos que ele tem que mudar logo no primeiro tempo. Ele já saca o Giroud e saca mais um jogador depois
para tentar ganhar esse jogo, para tentar mudar um pouco, porque ele foi engolido. Essa é a palavra, ele foi engolido pelo Scaloni. Pois bem, segundo tempo já começa, a França com uma postura um pouco mais ofensiva, um pouco mais acordada, um pouco mais ligada no jogo, porque parecia que a França estava dormindo, parecia que era um amistoso o que estava acontecendo no primeiro tempo. E a Argentina superior ainda mesmo assim. Pois bem, mas a França estava indo mais, o Colomani estava indo mais para cima também depois que entrou, estava dando um volume de jogo melhor para a França, até que vem o pênalti. Aí vem o pênalti, Mbappé faz o gol e naquilo dali já acorda os franceses, porque em um minuto vem um outro gol numa perda de posse de bola do Messi. O Messi perde a bola ali pro Coman, ele já joga lá e vem um golaço do Mbappé. Cara, o Mbappé ele estava péssimo. Mas é aí que surgem os grandes jogadores, é aí que surgem as lendas. Ele pode não estar fazendo nada no jogo, irmão. Você não tira ele, porque o cara é absurdo. Ele foi lá e fez 2 gols em 1 minuto, 1 ou 2 minutos. É loucura. Aí, 2-2, prorrogação. Pois bem, um jogo ensandecido, uma vitória que parecia da Argentina. Até o próprio Galvão falava, não, os franceses não estão jogando, a Argentina está destruindo, e do nada 2 gols, um apagão argentino. Pois bem, prorrogação. E aí nós tivemos primeiro tempo, não teve nenhum gol. Aí segundo tempo, aí entra o Lautaro, que nossa senhora, cara, Lautaro, com todo respeito, mas já desrespeitando, fez de tudo para ser um novo Higuaín. Pelo amor de Deus, aquele chute que o Upamecano tira, beleza, mérito do Upamecano, pelo menos pra mim. Agora os outros, meu Deus do céu, Lautaro. Mas pelo menos ele ainda dá uma sorte, porque ele, numa das finalizações, bate na cara do Lloris e sobra com quem? Pra ele, pro gênio, pro Lionel Messi. Não tem o que fazer, cara. O Di Maria, pra mim, era o destaque da seleção argentina, muito pela ideia do Scaloni, mas o Messi estava fazendo uma partidaça. Estava sendo absurdo. Ele faz o primeiro gol, ele dá o passe pro segundo, um dos passes pro segundo gol, que não é uma assistência, é uma das pré-assistências, mas é um toque aqui. É simples, mas é difícil. Muito difícil de explicar falando assim, né? Mas é um lance totalmente absurdo que só gênio consegue fazer. Ou só jogador com uma... só gênio consegue fazer. Aí no terceiro gol, vem o Lautaro Martinez, como eu falei, bate na cara do Lloris e sobe nos pés de quem? Do Lionel Messi. Desculpa, a bola procura o Lionel Messi, a bola procura o melhor do mundo. Era o jogo do Messi, é a Copa do Messi. 3-2. E... foi dentro do gol sim, né, no caso, né, ficava aquela coisa aí, será que não entrou, entrou sim, né, já foi até no chip do árbitro, enfim, loucura total. E aí, bem, a Argentina vai lá, vai administrando, coloca o Montiel, tem lá o Pezzella, vamos retrancar aqui. Pois bem, vocês lembram desse número? 4 minutos? Foi com esse tempo que o Brasil se ferrou. Foi com esse mesmo tempo que a Argentina se ferrou. Porque simplesmente uma finalização de fora da área e o Montiel, lunático, doido, ele sai com o braço aberto. Bate no braço, pênalti. Para quem fazer? Kylian Mbappé. 3-3. O Mbappé foi absurdo nesse jogo. Chega a ser, tipo assim... A França perdeu a Copa, perdeu o jogo, mas, cara, o que o Mbappé fez foi absurdo. Um hat-trick em final de Copa do Mundo. Se não me engano, só teve um jogador que fez e foi um hat-trick bem questionável. O Mbappé não. Ele faz o 3-3 e leva a França para os pênaltis. Aí depois do 3-3 você pensa, bem, agora é administrar. Eles vão administrar o jogo, né? Já tá acabando, vai para os pênaltis, é isso aí. Não, a França ela vai para cima e a bola cai nos pés do Colomani. Irmão, os zagueiros já estavam caídos, era só ele o goleiro. O Martinez ele emenda um milagre. Essa é a palavra, não dá nem pra falar, não, ele perdeu, o atacante perdeu. Não, aquilo ali foi um milagre, aquilo ali é defesa de título. Quando veio aquela defesa eu falei, cara, Copa da Argentina acabou, pode entregar a taça já. Aquilo ali é defesa de título e se mostrou defesa de título, porque vai pros pênaltis e... Pois bem, Dibu Martinez, você vai tentar ganhar do Dibu Martinez nos pênaltis? Aquele cara, ele aluga um apartamento na mente dos atacantes. Um apartamento, uma mansão, é absurdo. Porque beleza, vai lá, o Messi faz o gol, o Mbappé faz o gol. E por sinal o Martinez acertando 2 vezes o canto, né, do pênalti do Mbappé, mas beleza, foi muito bem cobrado, foi muito no canto, não tem tanto o que fazer. Agora nos outros pênaltis, meu irmão, Coman,
Ele vai lá, pega, ele sai pulando que nem maluco. Aí depois também tem o pênalti do Tchouaméni, que tem um detalhe muito interessante, né? Ele pega a bola, aí porque o Tchouaméni já tava vindo cheio de marra, né? Cheio de marra pra cima do Martínez. Tem que ir mesmo cheio de marra pra cima do Martínez. Mas o Martínez, ele tá lá com a bola assim, tal, ele joga assim. Não, vai buscar aí, vai buscar aí. Aí o Tchouaméni já fica com aquela cara tipo, caraca, cara. Aí já fica meio coisa, já fica mais apreensivo pra ir pro pênalti. Então, irmão, é uma coisa tão simples. Eu não posso falar que o Tchouaméni errou o pênalti por causa disso. Mas é uma coisa que, tipo, futebol é psicológico, tu tem que usar tudo a seu favor. E o Martínez usou isso a seu favor. Ele usa o psicológico, ele usa estudo, né, próprio, né? Ele com certeza deve estudar também o canto dos cobradores. E é isso. Acaba a Copa, Messi campeão, Argentina campeã. Todos os méritos da Argentina, todos os méritos do Scaloni, todos os méritos do Lionel Messi. Eu vou detalhar um pouco mais sobre esses. Primeiro vamos falar do Lionel Scaloni. Cara, ele era chamado de estagiário por muitos da imprensa. Ele era chamado de... Não, ele não é técnico e tal, ele é só um auxiliarzinho e tal, não vai levar a Argentina pra nada. Pois bem, leva pra uma Copa América. Aí depois fica, não, mas foi roubado e não sei o que, enfim. Aí chega na Copa, perde pra Arábia Saudita, ele é humilhado, ele é pisoteado, ele fala, nossa, o Lionel Scaloni não é técnico, como assim, não sei o que. Pois bem, essa é uma vitória, esse é um título que pode falar que é autoral sim do técnico. Tem títulos, por exemplo, nossa, será que teve um dedo do técnico aqui, não sei o que. Cara, esse título da Argentina você pode colocar assim, Argentina, Messi, Scaloni na taça. Pode, porque o Scaloni, ele vai muito bem contra a Holanda, ele vai muito bem contra a Croácia, ele é determinante contra a França, ele é determinante em 3 jogos chaves. As escolhas que ele fez são 3 jogos chaves e, por sinal, ele não tinha a escalação titular, né? Ele se adapta ao adversário. Ou seja, se isso acontece no Brasil, irmão, você já sabe o que acontece. É professor pardal, não sabe escalar, tem que ter os 11 titular e os outros que tem que se adaptar a você. O Scaloni não, para a Argentina não, e foi isso que foi a chave do sucesso e que eu acho que é a chave do sucesso para qualquer técnico, para qualquer time. Você não entra com salto alto, irmão. Você tem que se adaptar. E é isso que o Scaloni fez, é isso que foi surreal. E além disso dele se adaptar ao adversário, ele também fez uma coisa que é muito... Assim, é tão óbvia, mas os técnicos não fazem, que é, cara, tá mal, vaza, vai pro banco. Beleza, depois eu vou testar você nos outros jogos e tal, mas, cara, tchau, adeus, arrevedeta, que a porta bateu no seu não bate. Que foi o caso do Lautaro, que foi o caso do Paredes. Cara, Lautaro, ele simplesmente jogou o ciclo inteiro da Argentina. Eliminatórias, Copa América, finalíssima, enfim, todos os jogos, basicamente, sim, Lautaro titular, é isso, titular absoluto. É isso. E vinha bem nas eliminatórias, foi bem na Copa América, foi bem na finalíssima, enfim. Foi pra Copa, ele foi péssimo, horrível, ele tava muito fraco. E o Julián Alves, ele colocava, ia bem, pô, irmão, fica de titular. Dito isso, dito e feito, ele ficou titular, o Julián Alves ficou titular e o Lautaro entrando um pouquinho lá no final dos jogos. Pra ver se o Lautaro conseguiu um ritmo de jogo melhor, conseguiu entender a tática melhor, enfim. Mesma coisa no meio de campo, o meio de campo sempre foi Depou, Paredes e Lo Celso. No caso do Lo Celso, machucado, fez uma falta absurda para o time argentino no início. Aí ele teve que... o Scaloni teve que ver alternativas, né? No primeiro jogo ele tentou o Papo Gomes foi nulo. Aí depois e tal, entra o Enzo Fernandes, entra também e faz aquele gol, aí ele fica, nossa, interessante, ele foi muito bem também. Aí ele também coloca o Palácios e tal, mas o Palácios vai, ok, aí ele tenta o McAllister, aí ele acha o meio campo. McAllister, o Depou e o Enzo. Isso, no caso, as peças-chave, né? Claro que ele às vezes fazia um 4-4-2, às vezes fazia um 3-5-2, enfim, ele mudava um pouquinho as peças ali. Mas o que importa é, ele mudou quando tinha que mudar. Ele não ficou, se apegou, tipo, nossa, você foi tão bem comigo nas eliminatórias, vamos continuar aqui com você? Não. Você foi bem comigo nas eliminatórias, mas dane-se, irmão. Dane-se, você não tá bem agora. Vem o Julián Alves, vem o Enzo Fernandes. Os dois foram determinantes, mais ainda o Enzo Fernandes, que, cara, que Copa fez o Enzo Fernandes. Que Copa, foi muito merecido o prêmio de revelação. Sobre o Lionel Messi, era a Copa dele, não tinha o que fazer, não tem o que fazer. Ele simplesmente agora, ele bateu o recorde de jogador com mais jogos por Copa do Mundo, passando o Lothar Matthäus. Ele consegue ser o jogador com mais participações em gols e assistências, ultrapassando Pelé, Maradona, Ronaldo Fenômeno, Cruyff, enfim, e tantos outros.
tantos outros. Cara, essa Copa do Messi foi merecidíssima. Você pode chorar, pode ficar alegre, não tem o que fazer. Foi a Copa do Messi, ponto final, ponto final. Isso porque eu falei 2 recordes, mas ele também fez outro recorde, que é marcar gol em todos os jogos de Copa. Em todos os jogos, no caso, participar de gol em todos os jogos. E realmente participou de gols em todas as partidas. Tipo, desde o fase de grupos até o mata-mata. Antes o mata do Messi não tinha tantos gols, não tinha tantas assistências. Agora o cara detonou, esculachou tudo. Cara, merecidíssimo, não tem o que falar. É um gênio, é o melhor do século. E é isso, não tem mais o que falar. E sobre o Kylian Mbappé, que Copa do Kylian Mbappé, que Copa. Simplesmente, se ele consegue esse título, seria tipo assim, herói absurdo, é papo de coroar, porque ele faz 3 gols numa final, e se ele vence, ele consegue, se ele vence a Copa, né, no caso, ele ganha 2 títulos de Copa sendo muito novo. Ele muito provavelmente poderia acabar chegando no recorde do Pelé. Ele ainda pode, mas seria muito mais fácil se ele ganhasse essa Copa agora. Percebe o quão louco é isso? É muito bizarro isso, cara, surreal, não tem nem palavra, não sei nem o que comentar. O Mbappé também ele se sagra artilheiro e também se sagra como o 2º melhor jogador da Copa, e o Modric como o 3º melhor jogador da Copa, e claro, Lionel Messi como melhor jogador da Copa. Foi o jogador que mais recebeu troféus do Man of the Match, de melhor da partida, né? Se eu não me engano foram 5 em 7 jogos. Isso porque ele também recebeu mas ele não aceitou, que ele deu pro McAllister lá, que foi o jogo contra a Polônia, né? Absurdo, é um gênio, não tem o que fazer. Quanto ao Mbappé, você é diferente. Cara, você é muito bravo, você é diferente. Mas ser diferente não significa ser o melhor. Abraço. E ainda neste final de semana, no sábado, tivemos a disputa do 3º lugar entre Croácia e Marrocos, as 2 surpresas desta Copa do Mundo, sendo Marrocos a maior delas, com vitória dos croatas por 2-1 no tempo normal. Um primeiro tempo empolgante para uma segunda etapa com menos emoções. Com 10 minutos de jogo, Croácia e Marrocos já empatavam em 1-1 na disputa de 3º lugar da Copa do Mundo do Catar. Em uma bela jogada ensaiada em cobrança de falta, Joško Gvardiol, zagueiro revelação da competição, completou de cabeça depois do passe de Ivan Perisic. 2 minutos depois, Ashraf Dari aproveitou o vacilo da defesa croata para empatar. Aos 42 do primeiro tempo, Mislav Orsic bateu de primeira no ângulo para fazer o gol que garantiu a vitória dos croatas, apesar das tentativas do time de Marrocos no segundo tempo. A Croácia repete assim o feito do time de 1998 de Šuker e Prosinać, que também ficou na 3ª colocação. Marrocos, apesar das derrotas nas últimas 2 partidas, fez uma Copa do Mundo que mostrou o tanto que o futebol africano pode fazer nas próximas edições e se tornou o primeiro país do continente a chegar entre os 4 melhores da competição. E eu vou ficando por aqui neste último Rodela da Copa. Muito obrigado a todos vocês que tornaram este programa possível, a todas as nossas equipes de reportagem e de análise, aos nossos comentaristas que tornaram este programa possível. Eu volto em 2023 com muito mais esportes aqui na tela da Rede TVI. Um grande beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal!